Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você, ouvir um cântico e termos também uma palavra de oração. Nessa tarde eu quero compartilhar com você um versículo da palavra de Deus que fala sobre fé. Está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. A palavra nos diz o seguinte: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amados, eu quero falar um pouquinho a respeito de fé nessa tarde. E aqui nós temos um exemplo de fé de Paulo e é uma orientação também dele a uma igreja a respeito de fé. E três coisas importantes aqui nesse versículo para nós começarmos a nossa meditação. A primeira coisa, amados, é a fonte da fé de Paulo. Ele inicia o versículo dizendo: E o meu Deus. A certeza que ele tinha do Deus verdadeiro, que se manifesta em Cristo Jesus. Esse Deus, né? A segunda coisa aqui é o resultado da sua fé. A primeira fonte, a segunda é o resultado. Ele diz: há de suprir cada uma de vossas necessidades. Esse é o resultado da fé. Ele sabia que a fé que ele tinha, o Deus que ele tinha, iria realmente cumprir, suprir as necessidades daquela igreja, assim como tinha suprido a sua. Em terceiro lugar, amados, o meio pelo qual essa fé chegou até ele, Paulo, e ele diz assim: há de suprir em Cristo Jesus. Amados, é por meio de Cristo Jesus que essa fé vem ao nosso coração. É pelo seu poder, pela sua obra a nosso favor. É Cristo que nos dá essa fé de podermos crer que Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Falando um pouquinho de fé, amados, eu gosto de lembrar de criança. Criança é alguma coisa interessante, né? Não que elas sejam santas, puras, a palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus nos afirma que nós nascemos em pecado, nós fomos concebidos em pecado. E na nossa vida nós temos que passar por uma transformação, sim, no resgate em Cristo Jesus. Mas eu quero falar da sinceridade daquela criança que acredita em alguma coisa, amados. É uma fé simples. Ela crê naquilo que ensinam para ela, né? De um modo bem sincero e simples. Quando muitas vezes nós adultos não fazemos isso, não temos mais essa capacidade de uma fé simples. E as crianças são assim. Eu quero compartilhar uma experiência de uma criança, amados, que tinha sim a fé no seu Deus. Ela foi ensinada na sua casa a acreditar nesse Deus e que Ele supriria as suas necessidades. Então, amados, a historinha diz o seguinte, que numa manhã, uma criança sai da sua casa com 4 papeizinhos dobrados na sua mão. Atravessa a rua e vai em direção a uma mercearia. E ao chegar lá, ela pede ao dono do estabelecimento que lhe dê um copo d'água. O homem dá essa água à criança e ela bebe essa água, agradece e deixa o primeiro papelzinho dobrado no balcão. E o dono da mercearia, então, abre aquele papel e lê o que está escrito nesse papel. Estava escrito apenas uma palavra. Estava escrito nada. E ele fica intrigado com aquilo, pensativo. E na hora do almoço, essa criança volta ao estabelecimento novamente e pede um copo d'água. O homem lhe dá a água e, sem ele perceber, a criança sai, mas antes deixa o segundo papelzinho dobrado em cima do balcão. O homem vai, pega aquele papelzinho, abre e mais uma vez estava escrito nada. O homem fica ainda mais intrigado com aquilo. No final da tarde, a criança vem novamente, mas dessa vez o homem já se antecipa e coloca o copo d'água em cima do balcão e fica aguardando. A criança bebe a água e, de novo, tentando não chamar a atenção, põe o terceiro papelzinho dobrado em cima do balcão. O homem então corre, pega o papelzinho, abre novamente e estava escrito mais uma vez: nada. Ele chama a criança então
e pergunta para essa criança: menino, por 3 vezes você veio aqui hoje pedir água e deixou esses papeizinhos. Quem escreveu esses papeizinhos para você? O que significa isso? É uma brincadeira que você está fazendo comigo? E a criança então, meio envergonhada, responde: não, moço, eu jamais faria isso. Eu jamais brincaria com você. O que é então? Insiste o dono da mercearia. Sabe o que é, moço? Não temos nada para comer em casa. Minha mãe e meus 2 irmãozinhos estão com fome. A água que o Senhor me deu hoje foi a única coisa que eu comi. Eu ia pedir a sua ajuda, mas estava com muita vergonha e medo. Então escrevi estes bilhetinhos. Desculpa, moço, não vou mais te incomodar. Já comovido, o homem pergunta aonde o menino morava e o deixa ir embora. Ele fecha então o estabelecimento, enche algumas caixas com suprimentos e leva para aquela família. Foi indescritível a emoção daquele momento, estampada nos olhos daquele menino. Ele e sua mãe agradeceram várias vezes e desejaram muitas bênçãos de Deus à vida daquele comerciante. Mas na saída, o menino abriu a mão e entregou o último bilhetinho para o homem. E nele estava escrito: tudo. Não sabemos exatamente o que significa aquele tudo da criança. O que sabemos com certeza, amados, é que ele já havia escrito aquele bilhete tudo antes mesmo do homem dar o primeiro copo d'água. Tem um salmo muito bonito, amados, Salmo de número 34, que diz lá no versículo 19, ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Aquela criança mostrou fé no Deus que tinha. Ela tinha certeza de que Deus iria cumprir a sua promessa. E já tinha escrito um bilhetinho tudo, sabendo que Deus ia suprir as suas necessidades. Que essa também seja a fé no nosso coração, amados. Fé simples no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ouvir um cântico agora e depois eu volto para orar com você. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.
Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos orienta, Pai. Também enche o nosso coração com a fé, a certeza de que Tu estás cuidando de cada um de nós, ó Pai. Que essa fé venha através da obra de Cristo Jesus ao nosso coração, Pai. Que encha o nosso coração e a nossa mente, Pai. E que nós possamos estar certos nesta vida de que o Senhor tem cuidado daqueles que são seus, daqueles que entregaram a sua vida nas Tuas mãos. Ó Pai, agora creem que todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta fé. Também pedimos, Pai, que Tu continues abençoando aqueles que estão nas clínicas necessitando, Pai, de Ti, de crerem também, ó Deus. Abre esses corações e as suas mentes, Pai, para que eles creiam em Cristo Jesus e tenham a certeza da Tua companhia, Senhor, e de que Tu estás suprindo as suas necessidades. Pai, oramos também pelos profissionais de saúde que atuam nessas casas. Deus, abençoa cada um deles, ó Deus, com a fé em Cristo Jesus. Também a Adriana, a Érica, as suas famílias, que têm a responsabilidade de cuidar, Senhor, dessas casas. Dê a elas também o amor de Cristo Jesus, Pai, e a certeza de que elas não estão sozinhas naquilo que fazem. Nós agradecemos, Pai, a Tua companhia, a fé depositada no nosso coração. E oramos agradecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Se Ele permitir, semana que vem, mais uma vez estaremos aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Forte abraço.